Boa noite, vamos então assim nesses instantes, nos reunindo em pensamentos, comunhão de pensamentos, sentimentos, nos imaginando no salão da casa de Fabiano, aonde somos carinhosamente recebidos pelos espíritos da Pleiade de Jesus, trabalhadores, colaboradores de Frei Fabiano de Cristo. Somos recebidos pelo próprio Frei Fabiano, que nos acolhe. E todos juntos vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, e louvando a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos aqui começar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhadores da última hora. Quem serão, né, esses trabalhadores da última hora? Vamos fazer aqui, tentar fazer um apanhado geral do capítulo, né? Para a gente ler uma mensagem aqui desse livro de Espírito da Verdade, né? Vamos lá. A leitura evangélica, né? Que é sempre importante a gente estar sempre com ela, sempre lendo as passagens evangélicas, né? O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e feito com os trabalhadores ajustes de 1 dinheiro por dia, mandou para a sua vinha, e tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem outros na praça ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da 6ª e junto da 9ª hora, e fez o mesmo. E junto da 1ª hora, né, que é a 11ª hora, tornou a sair e achou outros que lá estavam e disse: Por que estáis vós aqui todo o dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos, né, aqueles da 1ª hora, né, da 11ª hora. Então, começando pelos últimos que foram chamados e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 1ª hora, receberam cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que havia de receber mais. Porém, também estes não receberam mais do que 1 dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualastes conosco que aturamos o peso do dia e da calma? Porém, ele, respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo 1 dinheiro, né? Então foi acertado aquilo antes. Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a esse último tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parece confusa, né? Essa parábola, mas a gente que já está na doutrina há um tempo, que já vem aprendendo alguma coisa, e a gente vai percebendo que esses ensinamentos vão fazendo sentido dentro de nós, na própria observação dos fatos da vida, né? Se a gente comparar a nossa vida para quem está querendo despertar, né? Para quem está querendo despertar e fazer alguma coisa e realmente aproveitar a encarnação, fazendo um balanço ali da sua vida,
do começo da sua vida, né, chegando aí na idade da madureza, e imagino que quando vai ficando mais ali no declinar, né, com um pouco mais de sabedoria, a gente pode pegar isso como um paralelo traçado para nós enquanto espíritos eternos, né, um momento bem aproveitado. Nós enquanto espíritos eternos temos vários momentos que são as várias encarnações, né? Onde no começo, lá nas primeiras, a gente não era tão bom quanto somos na atual encarnação, que seria a última, né? Assim como nós, quando nascemos crianças, não sabemos muitas coisas, aí a gente vai aprendendo tudo, vai aprendendo a sobreviver, né? E aí, se a gente já se deu conta que somos mais do que um corpo material que precisa se desenvolver e satisfazer as necessidades materiais para poder sobreviver, né? Se a gente já se deu conta que somos mais que isso, aí a gente começa a trabalhar o ser moral, né? Geralmente, alguns um pouco mais jovens, alguns assim que já vêm com isso muito forte, já desde muito cedo, mas na média, na grande maioria, nós ali muito devedores, né? Sorte aqueles que acordam para isso, muitas vezes ali depois de algumas decepções e dores, já numa fase ali mais avançada da vida, sei lá em que momento da vida, se bem aproveitar, né? Ou pelo sofrimento ou não necessariamente, começa a perceber que existe um algo a mais para ser feito, um algo a mais para ser trabalhado, e aí a gente vai buscando conquistas mais no campo da alma, né, dos sentimentos, e vamos nos notando seres assim melhores ali na madureza da vida e tudo mais, né? Então dá para fazer a gente perceber, quando a gente tem os olhos de perceber que isso é tudo muito natural, a gente pega esse raciocínio e joga para essa parábola e ela deixa de ser tão confusa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na humanidade ali, os primeiros povos, né? E a gente vai pegando ali os livros de história e vai estudando comportamentos que eram regra, hoje nos escandalizam. Então, enquanto seres humanos aí ao longo da história, a gente vem melhorando devagar, né? Ainda tem muita coisa, né, que vai ficando, mas de uma maneira geral a gente vem melhorando, sim, né? E quem era a humanidade lá daquele passado que fazia todas aquelas coisas que a gente pegando os livros de história e fica assim chocado, né? Quem era aquela humanidade? Quem é a humanidade de hoje? É nada mais do que a mesma humanidade que foi evoluindo, né? Só que quando foi chamado ali, não tinha o preparo ali, né? Ainda não tinha condição espiritual, não tinha um terreno espiritual fértil para fazer. E aí, né, é chamado de novo. Porque o mundo está evoluindo, está passando por transformações e a gente vai sendo chamado, tendo as oportunidades, vamos reencarnando, né? Estamos aí em momentos decisivos mesmo dessa transformação que está por vir, né? E será que não é a última oportunidade que muitos de nós estamos tendo? A gente não sabe. Né? Não sabemos se essa é a nossa última encarnação aqui no planeta Terra ou se é uma das últimas, né? E nem vamos saber isso daí, né? O que a gente precisa saber é o planeta evolui, a gente tem que evoluir com ele. Porque se a gente não evoluir com ele, a gente não vai poder ficar nele, não é? Então, não importa se essa é a última chamada, né? O prêmio, o salário, né? Qual seria esse salário? Aí, um futuro melhor, né? Um futuro melhor, uma condição espiritual melhor, uma vibração melhor, menos sofrimentos, ou pelo menos sofrimentos não tão duros, nos aguardando lá na frente, né? Esse é o salário, que vai ser pago a todos aqueles que estiverem dispostos a trabalhar, não importa em que momento que foi. O salário é igual para todos. E às vezes, né, nós hoje como espíritas, estamos ali tendo
uma das últimas, somos os últimos chamados aí, né? Ouvindo tudo sem véu, aprendendo tudo sem nada que obscureça, com toda a clareza do mundo, né? Então sabendo exatamente o porquê das coisas, né? De onde viemos, para onde vamos, o que é que viemos fazer aqui, que é o mais importante, como é que devemos nos comportar aqui. Então, nós espíritas, a gente sabe tudo isso. Se a gente consegue fazer, praticar, é outros 500, mas a gente sabe, com clareza. Né? Então, a gente tem que aproveitar. Então, se aproveitarmos bem tudo isso, com certeza nós vamos receber esse salário aí, né? Maravilhoso. Então, é mais ou menos isso. Esse é o sentido de dizer que os últimos serão os primeiros, porque, na verdade, esses últimos já foram os primeiros, se a gente for pensar à luz ali das vidas sucessivas, né? Da reencarnação. E aí ele vem aqui nesse capítulo ainda, né, mais para frente, Erasto, ele vem falar, né, fala particularmente para os espíritas, né? Então ele fala aqui, olha, ó verdadeiros adeptos do espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, e de pregar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades para a sua propagação, a propagação da doutrina. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Partir em cruzada contra a justiça e a iniquidade. Então é um convite, né, para nós espíritas ao trabalho. Não importa se somos ali, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter, né? Vai estar encarnado, a gente não sabe quantas oportunidades ainda de estar encarnando num planeta que está se transformando para melhor. A gente não sabe quantas oportunidades a gente vai estar. O que a gente sabe é, se o planeta está se transformando para melhor, nós também temos a obrigação, o dever de nos transformarmos também para melhor, para continuar vivendo nele, porque senão, né, nós iremos ali, olha, como fala no finalzinho, não fala aqui, uma outra palavra, uma outra parábola, né? Mas tem uma figura, uma figura também muito utilizada, né? De falar que renascer em lugares onde há choro e ranger de dentes, ou seja, se não acompanharmos a evolução do planeta evoluindo também, nós vamos reencarnar em mundos inferiores, aonde há o quê? Sofrimentos, né? Nós vamos continuar sofrendo até que a gente consiga aprender alguma coisa, né? Então, nós somos, vamos dizer que somos os últimos aí, os trabalhadores da última hora, né? E mais para frente também tem aqui, olha, fala dos obreiros do Senhor. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos pela caridade. Né? Então, aqueles que trabalharem assim serão felizes, vão receber o salário. Né? E aí ele vai dizer aqui, olha, e essa mensagem do Espírito da Verdade, do próprio Cristo. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis. E já marcou pelo seu dedo os que só têm aparência de devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Então, olha, ele vai falar aqui do Espiritismo, porque é a esses que não recuaram diante da sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão.
Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, essa mensagem do Espírito da Verdade, ela é muito clara no sentido, né, que nós, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que é que nós estamos fazendo? O que adianta esse conhecimento todo que a doutrina nos dá se a gente não se transforma? O que adianta esse conhecimento todo, esse tesouro maravilhoso que a gente recebe, que a gente está cercado aí pelos livros, filmes, enfim, né? Internet, sites aí, a gente está cercado de um tesouro maravilhoso que é a doutrina, né? Pegar os livros aí que Kardec deixou para a gente é um verdadeiro tesouro para a nossa alma. E o que adianta a gente ficar muito teorizando, falando uma maravilha e tal, não sei o quê, sermos grandes e maravilhosos teóricos e na prática a gente não conseguir implementar uma convivência melhor com o próximo pela nossa intolerância, pelo nosso jeito difícil de ser, né? Aí nós vamos estar tendo essa aparência. Quando a gente luta para ser melhor, a gente consegue ser um pouco melhor, mesmo imperfeitos. Essa é a grande realidade. Porque não vamos nos iludir que a gente vai conseguir já ser perfeito só porque leu esses ensinamentos e sabe como é que é. Então a partir de agora eu sou paciente, eu sou benevolente, eu sou caridoso, eu já vou desenvolver todas as virtudes, eu já combati orgulho, vaidade. Não é assim, não é assim. Né? Nós vamos ter aí ainda encarnações que vão, né? Mas quando a gente se coloca de verdade na vigilância, na nossa nosso dia a dia, na nossa convivência com o outro, de verdade, na vigilância. Se eu sei que eu tenho ali um problema com tal pessoa e eu já começo a me vigiar quando eu vou estar em contato com aquela pessoa, me vigiar, por mais que eu ainda não consiga, né? Eu não vou conseguir dominar aqueles sentimentos que me invadem em relação a outra pessoa, mas com certeza as minhas atitudes já vão ficar brecadas, aquelas atitudes impulsivas, porque eu estou me colocando em vigilância, porque eu sei que ali é um ponto vulnerável. Então, é assim que a gente vai aprendendo, já está fazendo o melhor que pode. Já estamos fazendo uma grande coisa, né? Então, para encerrar, eu vou fazer a leitura aqui dessa lição, né? É uma lição de Kai Bar Schutel, né? É o Espírito, e é um livro aqui, olha, o Espírito da Verdade, autores diversos, são vários os espíritos aqui que enviaram várias mensagens através da mediunidade do Chico Xavier, né, e do Valdo Vieira, que não é, né, ele deixou de ser ali, deixou de seguir ali os propósitos da doutrina, mas tudo aquilo que ele fez junto com o Chico está completamente convalidado pelo Chico, né, pela condição ali do Chico. E essa lição aqui, olha, 58. Então, mãos à obra, né? A gente acabou de ver aqui o convite desses espíritos nos convidando para o trabalho ativo nessa última hora que temos, nesses últimos tempos que vivemos, né? Que a gente não sabe quanto tempo, quantos anos, quantos séculos vai durar, mas são os últimos tempos, né? E o que é feito o convite a gente acabou de ler, trabalho. Então essa mensagem vem falar de trabalho. Veja só, seja voluntário é o nome da mensagem. Seja voluntário na evangelização infantil. Não guarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. Não aguarde convite, então já vá, né? Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho, em casa, não precisa ficar esperando todo mundo querer mudar. Cada um tem o seu tempo. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Não, a gente não tem que ficar esperando cargos ou tal, tem que trabalhar, né? Colabore sem impor condições em algum setor hoje mesmo. Faça o que tiver que fazer, não importa o que. Faça de boa vontade. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. Espiritismo é estudo, né? Sempre.
e transformação. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa das sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores, amparando os infelizes. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora, divulgar o bem, né? A gente precisa. E a gente às vezes não divulga nada. Não aguarde a riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine fé desde já, livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande, os trabalhadores são poucos. Vivemos em tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma a iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Taibar Chu. Fiquemos todos com Deus, tenhamos uma ótima semana. Vamos ficar agora com a parte do Livro dos Espíritos. Boa noite. Boa noite. Nós vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos, como de costume, na segunda parte da sessão. Nós estamos vendo agora na parte 2, o Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo 11, que fala sobre os 3 reinos, e vamos ver o item 2, que fala sobre os animais e o homem. Vamos saber sobre a origem, né, e a evolução dos animais e do homem. É uma continuação, porque já vimos uma parte na outra quinta-feira. Questão 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que todos são dotados? Resposta: do elemento inteligente universal. A questão 79 confirma essa resposta. Vejamos. Questão 79 do Livro dos Espíritos mesmo. Pois que há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. Aliás, é uma pergunta, né? Pois que há 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Resposta: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Vamos para a questão 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Resposta: sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. O animal está em fase de elaboração da inteligência e evoluindo, chegará um tempo em que na espiritualidade ele passará a pertencer à espécie humana. Questão 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância na vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida.
Essa é uma afirmação que está na questão do Livro dos Espíritos de número 190. Agora vem a pergunta: onde cumpre o espírito essa primeira fase? Então, a pergunta tem por objetivo saber onde o espírito está ou vive no início do desenvolvimento da inteligência. A resposta é: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Aqui está bem claro que o homem ensaia para a vida humana em uma série de existências na fase animal. O ser ensaia para a vida inteligente quando ainda está na fase animal. Repetindo, é uma fase mais instintiva em que se inicia o processo de desenvolvimento da inteligência. Podemos confirmar isso com a questão 189 do Livro dos Espíritos. Vejamos. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então, nessa questão, o espírito diz que há uma fase de infância antes de ser humano. Questão 190 do Livro dos Espíritos. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Resposta: o estado da infância da vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ele ensaia para a vida. Questão 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Resposta: infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. Então, pela questão 191, fica bem claro que os chamados selvagens já estão na fase humana, ou seja, são as primeiras encarnações como seres humanos, ou podemos dizer que são os humanos mais primitivos. Então, a fase de infância se refere à fase dos animais, né? Como animal. Questão 607A. Parece, assim, que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Pergunta, né? Resposta: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura, nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Vimos, em outras questões, que os animais evoluem para chegar um dia a pertencer à espécie humana. O princípio inteligente é elaborado nas existências como animal até ganhar a condição de pertencer à espécie humana. Na fase de humanização, ele vai desenvolvendo a noção do futuro, a noção do bem e do mal e estará aprendendo a responsabilizar-se pelos seus atos. Deus é sábio, nós não conseguimos entender muito de suas ações, mas sua inteligência, seu amor, sua perfeição está presente em tudo. Tudo que ele fez e faz tem razão de ser e nada é desperdício ou inutilidade.
O homem é responsável pela sua própria evolução, e isso está na sabedoria divina, embora Deus não permita permanecer estacionário qualquer ser de sua criação. Tudo evolui. Questão 607b. Esse período de humanidade começa na Terra? Resposta. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa em geral nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Os primeiros seres humanos iniciam sua existência em planetas primitivos. A Terra já foi um planeta primitivo. Hoje ela não é um mundo. Hoje ela é um mundo de provas e expiações. No entanto, os espíritos nos informam nessa questão que um ser humano primitivo pode encarnar nesse planeta, dependendo da condição dele. Mas isso seria uma exceção, ou seja, poucos seres primitivos teriam condições de viver aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 8, descreve algumas características de um mundo primitivo. Eu vou ler, abre aspas, nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. E ainda mais podemos ler, abre aspas novamente. Entretanto, Deus não abandona suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. A ideia, né, da existência de um Deus supremo que está um pouco desenvolvida nisso, né? Tem uma vaga intuição. E, continuando a leitura, esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Então, esses planetas não têm progresso algum. Os seres, vivem uma vida mais parecida com a dos animais. Escondem-se em cavernas, caçam para se alimentar ou colhem plantas e frutos. Questão 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanidade? Resposta: não. Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito, e é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos nos dizem que não sabem como começaram. Então vejamos, a vida de um ser inteligente com consciência do presente e do futuro e as questões morais só há na fase da humanidade, e antes desse tempo não se lembra do que foi ou do que fez. A fase anterior foi importante para chegar à fase de humanidade, mas agora não há necessidade de se lembrar dela. O que pode haver são resquícios de atos reflexos dessa fase por uns tempos. Voltemos à questão 604A do Livro dos Espíritos. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Resposta: sim. Mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. Os homens, a inteligência produz a vida moral. Então, o homem tem muito mais a desenvolver do que se voltar para trás, para quais gestos fazia, o que procurava para se alimentar, etc. Nada disso terá serventia para os dias da humanidade. Talvez possamos entender imaginando um espírito puro. Será que ele vai se lembrar das primeiras encarnações como ser humano? De que valeria para esse estágio em que está se lembrar disso?
Será que se interessa saber disso? Será que ele chega a pensar nisso? Porque um espírito puro iria querer rever isso com tantas coisas boas para olhar, viver e realizar à sua frente, né? E também como nós, nas diferentes fases do nosso desenvolvimento na encarnação, podemos refletir sobre isso. Na infância olhávamos o mundo olhávamos o mundo e a vida de uma forma. Na adolescência já era outra visão e desejos de realizações bem diferentes da infância. E em cada uma das fases da vida, pouco se pensa na anterior, e ainda muita coisa não se lembra quando deseja rever o passado. Também podemos comparar com uma escultura. Imaginemos um pedaço de mármore. Depois que a pedra é desbastada e se transforma em uma escultura, não pensamos mais na pedra que deu origem àquela arte. Admiramos a obra pelo que ela nos oferece agora. Assim, o homem é o homem, e o que ele foi já não faz mais sentido. O que podemos ter é respeito pelos animais, pois o que somos hoje dependeu de passarmos fases da vida nesta condição. Bom, terminamos as nossas reflexões sobre as questões do Livro dos Espíritos e, finalizando, eu vou ler uma poesia ditada pelo espírito Cassimiro da Cunha, psicografado por Francisco Cândido Xavier, está no livro Cartilha da Natureza. E, ao ler essa poesia, vibremos amorosamente por todos os seres da criação divina. Vibremos em amor, em gratidão por toda a beleza que existe no universo e por Deus ter nos criado. O mármore. No gabinete isolado dos serviços de escultura, há muita coisa que ver com a vida da criatura. O mármore chega em bloco dos centros da natureza, em trânsito para o campo do espírito e da beleza. É pedra, vai ser tesouro, é rude, vai ser divino. Todavia, não se sabe quando chega ao seu destino. Golpe aqui, golpe acolá, o artista começa a luta. É o sonho maravilhoso amando a matéria bruta. As arestas vão caindo, é a carícia do martelo. Desponta o primeiro traço, vigoroso, firme e belo. O cinzel fere e desbasta, e às vezes pede o formão. O artista prossegue atento, dando vida à criação. Golpes fundos, ferimentos, mas eis quando se aproxima o termo do esforço longo na aquisição da obra-prima. Depois é a joia formosa, de valor alto e profundo, que as fortunas de milhões não podem fazer no mundo. Esse mármore da terra, no fundo, é qualquer pessoa, o artista é o tempo e o cinzel a luta que aperfeiçoa. Quando os golpes de amargura te cortarem o coração, recorda o cinzel divino que dá forma e perfeição. Obrigado, Senhor, que seja sempre feita a tua vontade, que saibamos aceitá-la. Que assim seja.